Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão de campeonato brasileiro. Tem jogaço hoje, galera. E, sinceramente, jogo que pode decidir, sim, pelo menos uma parte do campeonato. Tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E a gente vai falar sobre esse duelo, sobre o quão decisivo esse duelo pode ser, conhecendo a trajetória do Palmeiras e olhando para os números do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos falar também rapidinho, né, dos confrontos de ontem, dando destaque aí para o clássico da provocação. Mas antes eu peço a você que está ligado aqui no Dois Toques, para dar essa moral, se inscrevendo no nosso canal. Somos mais de 43 mil inscritos aqui no Dois Toques, canal novo, mas que está em busca dessa marca histórica de 50 mil inscritos. A gente conta muito com você. Se você deixa o like nesse vídeo, você faz com que ele chegue a mais vascaínos, tricolores, flamenguistas, palmeirenses, botafoguenses, enfim. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque aqui no Dois Toques é a casa do futebol, tá certo? Aqui a gente fala de tudo e mais um pouco, principalmente dos bastidores do mundo da bola, mas como não tem nenhuma polêmica no sabadão, né? Os polêmicos também descansam. A gente fala de bola. Ontem, clássico da provocação. Fluminense e Vasco, que, para quem não sabe, né, desde que o Fluminense entrou na aba aí do Flamengo pela administração do Maracanã, o Fluminense fez questão de tirar a torcida do Vasco do lugar onde ficou, assim, meio que chancelado, né, que o Vasco fica, desde que ganhou o primeiro jogo da história do Maracanã. Para quem não sabe, né, em 1950, quem vencesse o primeiro jogo da história do Maracanã escolheria o lado que a sua torcida ficaria. Tal. Então, fator histórico aí, o Vasco tem o seu lado no Maracanã, o Fluminense fez questão de tirar. Tal. Enfim, provocações à parte, já que quem administra o Maracanã é a dupla Fla-Flu, mais Fla do que Flu. Ontem o Rian foi lá comemorar um golzinho e tal, e fez o C, né? E aí fez o C, provocou, mas não ganhou o jogo, né? Aí a provocação fica um pouquinho vazia, é engraçado e tal. Agora, o que eu achei legal do Rian é que, apesar de novo, não fugiu da responsabilidade, não. É zoeira, é provocação e tal. Não vou ficar aqui dizendo, não, nada a ver. Foi lá, falou, desde a base faz essa brincadeira. Enquanto está no esporte, enquanto está no âmbito da provocação ali dentro de campo esportivo, tal, sadia, tá ótimo. E ó, mandou muito bem, Rian. Falou que faz desde os juniores a provocação, com C, tá, e todo mundo sabe que o Fluminense jogou a Série C, tal, e é isso, tá posto. Provocou, brincou, no final das contas perdeu o jogo, porque o Fluminense ganhou com gol de Verratti, gol de Verratti, só que contra, né? Raro, mas acontece. E gol do Guga, que golaço do Guga. E o Guga foi lá, também tentou fazer sei lá o que, não sei se quis fazer um B, um algarismo hebraico, não sei o que o Guga tentou fazer ali, mas devolveu a provocação e tá tudo bem. Só não tá bem a questão do Vasco na classificação, a preocupação do Fernando Diniz, né? Ele sabia que teria trabalho, né? Aquele 3-0 contra o Fortaleza não pode ser uma ilusão de achar que pronto, agora tá tudo resolvido, tá? E não é assim, né? Então, um clássico Vasco, mais um clássico sem vencer. A situação do Vasco é a seguinte, né? Eu vi um perfil ontem vascaíno levantando algumas questões. É claro, o torcedor tem as suas reclamações, tal como antes da Libertadores e do Brasileiro, o torcedor do Botafogo também tinha, né? Agora menos. Mas o torcedor do Vasco está aí há alguns dias de completar 14 anos sem um título relevante. 14 anos. 14 anos sem um título relevante é muito tempo. Para o tamanho do Vasco é muito tempo. Agora, o que preocupa mais o Vasco é que em 88 clássicos, o Vasco não venceu nem 10. Mas nem 10. Em 88 jogos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Vasco não tem 10 vitórias. Cara, isso aí é número, sinceramente. O torcedor do Vasco concorda comigo que isso é número de América, isso é número de Bangu, que são clubes respeitáveis, mas não são do tamanho do Vasco da Gama. O Vasco, em 30 e tantos, 35, 33 jogos contra o Flamengo, acho que tem
3 vitórias. Olha que recorte inacreditável. Repito, isso é número de Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo e Boa Vista. Não dá nem para citar o América mais, né? Não é número de Flamengo e Vasco. Nos últimos 15 jogos entre Vasco e Fluminense, o Vasco venceu 3 jogos. 3 jogos. Nos últimos 10 jogos entre Botafogo e Vasco, o Vasco venceu 3 jogos. Então, o Vasco, ele mais perde do que ganha para todos os times do Rio de Janeiro. E isso é algo meio lógico, porque é fruto do trabalho. E no Vasco o trabalho tem sido mal feito. Há muito tempo. Há muito tempo. Não vai ser fácil para o Fernando Diniz. O Fluminense vence um jogo importante, vence um clássico, volta a olhar para a parte de cima da tabela. Agora vamos lá, né? Que jogo horroroso entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians poupou quase o time inteiro e mesmo assim segurou o empate com o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Esse time do Galo, vou te contar, uma enganação também, né? Quando você pensa que vai, ele trava, quando você acha que ele vai ser rebaixado, ele vence um joguinho ali, um gol no final. Mas que jogo horroroso entre Atlético Mineiro e Corinthians, chancelada pela arbitragem excepcionalmente abaixo de Rafael Klein, para variar, né? E o outro jogo, São Paulo e Mirassol. Mas hoje tem o grande jogo. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras líder do campeonato, Flamengo vice-líder, só que o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Vamos lá. Números frios. Se o Palmeiras vencer hoje, na 10ª rodada, ainda falta campeonato pra caramba. Ainda vão faltar 28 rodadas. Só estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras vai abrir, se vencer o Flamengo hoje, 10 pontos pro Flamengo. Volta, matemática, faltei aula, né? 7 pontos. 7 pontos, nada de 10. 7 pontos para o Flamengo. Ok, dá para tirar? Dá para tirar. Só que o Flamengo, para tirar, ele já não tem só o confronto direto. Se o Palmeiras vence hoje no Allianz, o Palmeiras coloca 7 pontos de vantagem e só vai ter o confronto direto com o Flamengo lá no retorno, né, na 10ª rodada do retorno. E aí são só 3 pontos que o Flamengo pode tirar do Palmeiras dependendo de si mesmo, para voltar a ficar 4 a diferença. Então seriam 3 jogos. Pelo que a gente conhece o Palmeiras, para evitar que o Palmeiras seja campeão, o time tem que largar na frente. O Botafogo largou na frente em 23 e 24. 23 não segurou, 24 segurou, teve o confronto direto, viu o Palmeiras encostar, viu o Palmeiras ultrapassar no confronto direto, o Botafogo matou. O Flamengo não vai ter esse confronto direto no final do campeonato para matar o campeonato. Então uma vitória do Palmeiras hoje não define campeão. Mas mesmo ainda bem antes de finalizar o turno, é meio caminho andado para o Palmeiras. Porque as outras equipes, não estou vendo nenhuma outra equipe com capacidade para encostar. É claro que a segunda janela pode trazer novidades, mas também vai trazer novidades para o Palmeiras. O Palmeiras não é nenhum duro que está na liderança do campeonato por acaso. Palmeiras colocar 7 pontos à frente do Flamengo, acho que o Palmeiras, mesmo ainda na 10ª rodada, ele dá um passo. Porque é o time mais regular do Brasil. Ele não tem um primeiro turno perfeito e um segundo turno horroroso. Ele tem um primeiro turno médio e um segundo turno médio. E normalmente isso faz o Palmeiras ser campeão. Porque é o time que está na média que conquista os campeonatos. Quando tem um time acima da média, o Palmeiras perde o campeonato. O Galo foi o time acima da média, o Palmeiras perdeu. O Flamengo foi o time acima da média 2 anos seguidos, o Palmeiras perdeu. O Botafogo foi o time acima da média ano passado, o Palmeiras perdeu. Quando não tem esse time acima da média, o Palmeiras é campeão, fazendo o básico. E o Flamengo não está correspondendo. Agora, uma vitória do Flamengo hoje, o campeonato está totalmente em aberto. Porque a diferença é de 1 ponto, e aí o Campeonato Brasileiro fica totalmente aberto. O empate também mantém o campeonato ainda em aberto. Vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo interessantíssimo. O Flamengo já colocou prioridade ao Brasileirão.
E o Palmeiras é aquilo, onde pintar, ele tá beliscando. A gente vai acompanhar tudo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Por isso eu peço seu like, inscreva-se aqui no nosso canal para ficar sabendo de tudo que rola nos bastidores do mundo da bola e, é claro, aquele agito na rodada de Campeonato Brasileiro. Valeu, gente!